Boa tarde, eu sou Carolina, M13 do CAT Seba Jorge Berenos, do Hospital Municipal Lourenço Jorge. A gente vai falar um caso bem simples, que aconteceu no nosso serviço e que eu acho que muita gente já passou por algo parecido aqui, principalmente quem tem um volume de pediátrico razoável. Nosso caso foi com uma criança do sexo masculino de 9 anos, asa 1, que pesava 32 quilos. Ele tinha uma cirurgia proposta de uma osteossíntese de rádio direito percutânea, era uma colocação de fio de Kirchner. Na história da doença atual dessa criança, ela tinha uma história de uma fratura de rádio há 6 dias, depois de uma queda de bicicleta, mas ela também tinha um quadro clínico compatível com resfriado comum. E aí, ao exame físico, essa criança estava ativa, acianótica, nictéria, ela tinha um desenvolvimento normal. A única coisa realmente que chamava atenção era uma coriza hialina e uma tosse seca. A mãe tinha relatado para a gente que 4 dias antes ela tinha tido um pico febril. E foi nesse dia que ela começou a apresentar esse quadro. No restante do exame, a gente não via nenhuma alteração significativa. Ela tinha, na ausculta respiratória, um murmúrio vesicular universalmente audível sem ruídos adventícios, uma frequência respiratória de 18, ela saturava 98% em ar ambiente. O aparelho respiratório também não tinha alteração nenhuma, essa criança tinha uma frequência de 113 batimentos por minuto, uma pressão de 109 por 65, e o restante do exame também sem alterações. A única coisa que a gente via era uma imobilização no antebraço direito. A técnica anestésica programada, então, foi um bloqueio de plexo via axilar sob sedação. Quando a gente colocou essa paciente em sala, fez o bloqueio, os ortopedistas fizeram um raio-x e resolveram que não iam mais colocar um fio de Kirchner, que eles teriam que abrir e colocar uma placa e um parafuso nessa criança, e que esse tempo cirúrgico aumentaria significativamente. Quem iria entrar em campo eram 2 residentes. A gente conhece o tempo cirúrgico, mais ou menos, de lá e já sabia que era um pouco longo. Aí, então, a gente resolveu trocar a nossa técnica e passar para anestesia geral. Então, como é que a gente levou esse ato anestésico? Essa criança já veio da pediatria com Gelco 22 em membro superior esquerdo. A gente tinha sedado inicialmente com 2 miligramas de midazolam e 20 de fentanil. E a gente fez o plexo via axilar com estimulador. E a gente usou ROP 0,5%, 100 miligramas. E foi quando a gente resolveu mudar a técnica. E a gente pré-oxigenou, então, essa criança com A2 a 100%, fez 100 microgramas de fentanil, 80 de propofol e passou uma máscara laríngea número 3. Durante o procedimento, essa criança ficou completamente estável, a gente não teve nenhuma alteração hemodinâmica e a manutenção da anestesia foi feita com servo, 1 litro de oxigênio e 2 de ar comprimido, e a analgesia dessa criança foi com 1,5 gramas de dipirona, 30 miligramas de cetorolaco, e para a profilaxia de náuseas e vômitos, a gente fez ondansetrona e dexa. 1 hora e meia depois do procedimento cirúrgico, a gente aspirou a via aérea superior dessa criança e tirou a máscara. Assim que a gente retirou a máscara, essa criança começou a desaturar. Ela chegou a fazer uma saturação de mais ou menos 85, 86, com estridor e tiragem intercostal. Rapidamente, com uma simples pressão positiva, esse quadro foi revertido. E logo após essa criança foi para a RPA, saturando a 99 em ar ambiente, com a Aldrete de 9, desculpa. É isso. Bom. É o seguinte, já que tinha 6 dias, né, que ela tinha feito aquela fratura e a mãe referiu um estado febril, né, com coriza, etc., não haveria possibilidade de postergar um pouco mais essa osteossíntese, uma vez que ela já tinha um quadro de infecção respiratória aparentemente alta. Aí eu gostaria de saber se isso foi aventado. Ou... Na verdade, essa cirurgia já tinha sido suspensa uma vez. Vem para cá, Marco Aurélio. Na verdade, essa criança já tinha sido suspensa uma vez por falta o nosso raio-x estava quebrado dentro do centro cirúrgico e tinha algum problema com o material. E aí começou uma pressão que essa fratura vai consolidar, vai ser pior operar, e aí a gente colocou essa criança em sala assim mesmo. Me diga uma coisa, na retirada da máscara,
Vocês aspiraram ou não aspiraram? Aspiraram muito, pouco? Como é que foi isso? E qual foi a máscara? Você botou a máscara número 3, mas qual delas? Aquela máscara da Ambu. Da Ambu. Da Ambu. Tá. Em nenhum momento essa criança fez broncoespasmo durante... Não, durante o procedimento, não. Tá bom. Mais perguntas aí da plateia? Pode falar, ali. Ela acordou com um bloqueio bom, sem sinais de dor? Sem sinais de dor. O bloqueio estava bom. Na verdade, a gente já tinha até testado antes, porque a princípio ela ia operar só com esse bloqueio, né? Então... Rodrigo. Tendo em vista que ela tem essa infecção de vias aéreas superiores e um risco de ter complicação respiratória, vocês não pensaram em induzir a criança usando um relaxante para facilitar uma eventual dificuldade no manuseio da via aérea? Vocês acham que ia prejudicar, facilitar? Não, Rodrigo, a gente estava pensando só em passar a máscara, a gente não achou necessário fazer bloqueador. Só hipnótico e opioide mesmo, geralmente é o que a gente faz quando passa uma máscara. A não ser que a gente vá acoplar em prótese ventilatória, senão a gente não vê necessidade. Ela ficou espontânea no baraca? Ficou espontânea. Não no circuito sistema circular mesmo. Ela tem 30 quilos, ficou no circuito circular mesmo. Se não tem mais perguntas aí na plateia, nós vamos complementar aí o caso. O doutor Marco Aurélio vai apresentar o... Bom, essa aí é a pergunta, né? A anestesia pediátrica ainda, com infecção de via aérea superior, ainda é um dilema para nós anestesistas. Existe uma incidência, uma criança tem de 2 a 8 quadros de infecção de via aérea superior por ano, né? Essa hiperreatividade dura em torno de 8 semanas, então vocês vão ver, se for 8 quadros por ano, vezes 8, 64, vai dar mais semanas do que tem o número de semanas durante um ano, né? A causa mais comum é o rinovírus e a fisiopatologia está relacionada a mediadores químicos, histamina, prostaglandina e a estimulação de receptores muscarínicos, que vai liberar acetilcolina e favorecer o aparecimento de broncoespasmo. E também a reflexos neurológicos por estímulo, no caso, por estímulo vagal. Agora, por que a gente não deve suspender de rotina as cirurgias pediátricas numa criança com infecção de via aérea superior? Pelo desgaste físico, emocional, psicológico que vai ter para os familiares, a dificuldade que a gente tem de remarcar essas cirurgias no serviço público, a gente sabe como é que funciona, e os recentes estudos mostram que essa prática não deve ser mais utilizada. A gente tem que ver caso a caso. E o que deve ser levado em consideração? O quadro clínico, a experiência do anestesista, o tipo e a localização do procedimento, e se vai haver ou não necessidade de intubar. Esses aí são os fatores de risco, né, para uma paciente com infecção de via aérea superior, se você vai entubar, se tem atopia, se você vai mexer em via aérea, etc., e essa criança já tem algum tipo de ronco, etc., etc. E os eventos adversos que podem ocorrer, são todos esses. No caso que a criança teve aí, foi o caso de laringoespasmo, que facilmente foi revertido. Agora, quando suspender, aí a literatura basicamente diz um consenso. Se a criança tem febre maior do que 38 graus, queda do estado geral, tosse produtiva, rinorreia purulenta, dispneia, ronco ou sibilo, deve fazer a suspensão da cirurgia. Isso é um fluxograma, né, que mostra mais ou menos o que tem que ser feito. No caso dessa criança, era uma criança que não era uma cirurgia de urgente, era uma cirurgia eletiva, né, causa infecciosa, e de etiologia infecciosa, não tinha sintomas severos. Aí foi feito o procedimento, né? Agora, quanto tempo a gente deve suspender? Tá, aí fica uma controvérsia. A literatura diz que tem no máximo 4 semanas. Não precisa mais de suspensão do que mais do que 4 semanas para a grande maioria das crianças, né? E como é que deve ser o manuseio dessas crianças? Evitar intubação traqueal sempre, né? Optar sempre por ventilação por bloqueio, ventilação sob máscara, ou caso é LMA. O que está com a cruzinha aqui é porque é um consenso.
a intubação traqueal e a LMA deve ser com o paciente em plano profundo. A aspiração traqueal também, a criança deve ser feita em plano profundo, para não dar hiperreatividade de via aérea. Extubação acordado ou em plano. Isso aí não há consenso, é controvérsia. Ou você estuba com o paciente totalmente acordado, ou você estuba o paciente em plano totalmente bem profundo. Anticolinérgicos, eles são questionáveis, broncodilatadores são questionáveis. Marco Aurélio. Só que acabou. A umidificação de gases inspirados e anestesia, e vai depender muito também da experiência do anestesista, né? E o Propofol e o Servo também não há controvérsia. Fica aí a critério de cada um, né? Bom, muito obrigada a vocês, parabéns pela apresentação.